Olá, irmãos e irmãs, espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Francisco Abrantes, eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o livro Fonte Viva, desse projeto que o Centro Espírita Mansão da Esperança vem desenvolvendo, auxiliando-nos a entender melhor os ensinamentos do Mestre Jesus, que Emmanuel, através do projeto Fonte Viva, que contém um livro Vinha de Luz, Pão Nosso e o Caminho, Verdade e Vida, traz para nós, auxiliando-nos com palavras do dia a dia, com palavras do nosso cotidiano, do nosso cotidiano, do nosso contexto cultural, a entender ainda mais no detalhe os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe. E hoje estamos aqui para falar sobre o capítulo 45, Somente Assim, do livro Fonte Viva. Mas antes que iniciemos as reflexões, a leitura e as reflexões, eu vou os convidar a você, ouvinte, que está conectado nesse momento, a juntos buscarmos a conexão com os benfeitores celestiais que orientam essa tarefa no Centro Espírita Mansão da Esperança, a ligarmos-nos também aos nossos benfeitores celestiais, rogando nesse instante que possamos receber a luz do discernimento, para que possamos, mais do que entender e compreender as lições que Emmanuel traz para nós, possamos refleti-la no nosso dia a dia, possamos trazê-la para a nossa caminhada diária, exemplificando-a, tal qual Jesus fez, tal qual Jesus exemplificou para cada um de nós. Tá bom? E que possamos, através das lições de Emmanuel, ampliá-las, ampliar as reflexões, ampliar o entendimento no nosso íntimo, individualmente. Que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos lá. A lição, bem como disse, esse é um livro que faz parte de um projeto que Emmanuel traz para todos nós, auxiliando-nos a entender as máximas de que Jesus vivenciou. Jesus nada escreveu, Jesus tudo vivenciou entre nós. Tivemos a colaboração dos apóstolos que escreveram tudo, né, toda a passagem de Jesus, para que ficasse registrado e pudéssemos hoje estar aqui estudando-as e resguardadas todas as devidas proporções, diferenças, tentando exemplificá-las no nosso dia a dia. Muito bem. Capítulo 45, no meu livro, página 105, fala sobre Somente Assim. Somente Assim é o título. E diz: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Esta passagem está em João, capítulo 15, versículos 8. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Eu vou ler tudo, depois a gente dá uma passada em alguns tópicos que eu separei para refletirmos um pouco junto. Ele diz assim: Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias, é adorado. Na noite tempestuosa, é sempre esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos. O Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência,
ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição, simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação: que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria. Em trabalho pessoal digno e constante. Porquanto, somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Enfim, Emmanuel nos enche aqui de várias reflexões que vão nos auxiliar a expandir ainda mais as nossas potencialidades e capacidades na seara do Mestre Jesus. Dando uma analisada aqui, eu vou pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto parágrafo para a gente dar uma parada aí e refletir um pouco sobre o que ele nos traz aqui. Ele fala assim: em nossas aflições, o Pai é invocado, nas alegrias é adorado, na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia, no dia festivo é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos. O Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Muito bem. Lendo essa passagem, especificamente nessa parte que eu li aqui agora, me recordei do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem a lição do ajuda-te e o céu te ajudará. A gente lê assim, fica imaginando que basta estarmos aqui e receberemos tudo, né? Que seremos compelidos involuntariamente a evoluir, a seguir adiante. Isso me recorda o livro de Edgar Armond, que chama-se Os Exilados de Capela, na evolução deste planeta, né? Lá na constelação de Cocheiro, Capela deixou alguns espíritos à mercê porque não estavam preparados ainda para seguir adiante. Ou seja, não se adequaram, não caminharam junto com a humanidade existente da época. Quem será entre nós os exilados da Terra, não é verdade? Porque se nós ficarmos só esperando, não caminharemos com a humanidade na velocidade com que é esperado. A lei do progresso, ela depende intimamente de cada um de nós, que cada um de nós faça a sua parte. Eu vou ler lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu está com a folha aqui, com a capa, aquelas capas coladas e acabou, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, ó.
Pedi e se vos dará. Buscareis e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Também, qual é o homem que dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais por forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Muito bem. Jesus vem nos dizer aqui que o Pai nos dará. Mas, irmãos e irmãs, não vamos esperar essa benesse celestial, porque nesta mensagem de Jesus está implícito também a necessidade de buscarmos, a necessidade de batermos. E nessa mensagem, nessa alegoria de buscarmos e batermos, está implícito a lei do trabalho. Temos que trabalhar. Não adianta esperar, 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 porque a banda vai passar. A banda vai passar ao largo e aqui nós ficaremos. E nesse grande expurgo que haverá potencialmente, não estou afirmando, né, mas nesse potencial expurgo que haverá, como houve em Capela, alguns não seguirão a humanidade, alguns ficarão e serão os exilados da terra. Quem será? Quem será os exilados da terra? Eu procuro humildemente trabalhar para não estar nesse grupo que será os exilados da terra. Bem, seguindo aqui nas reflexões, nós temos aí o parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo, do sétimo em diante, ele diz assim, ó: ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. Ninguém duvide, porém, da expectativa do nosso Senhor a nosso respeito. Claro que a expectativa de Deus é enorme sobre cada um de nós, centelhas divinas. Nós somos centelhas divinas. Num dado momento, fiat lux, faça-se luz, e nós saímos do Criador, saímos do absoluto, e como criatura, temos todos os atributos divinos a serem aflorados. Já se afloraram alguns, a gente costuma elencar pelo menos 3, né? Individualidade, saímos da coletividade, que foi a nossa trajetória até o reino animal, e aqui no reino hominal, né? Identificamos a individualidade. Emmanuel nos diz que o espírito desperta no reino hominal, ou seja, até o reino animal, né? Passando pelo mineral, vegetal e animal, o espírito está adormecido, sendo que no reino animal ele também traz essa alegoria dizendo que ele está sonhando e desperta no reino animal, no reino hominal, melhor dizendo. Então, no reino nominal, o espírito despertou, estamos aqui, né, vigorosos, cheios de vida. E aí temos a individualidade, o Francisco, o amigo, a amiga que está nos assistindo, despertaram. Depois nós tivemos a inteligência também, como um diferencial dos reinos anteriores, e tivemos o livre-arbítrio, a capacidade de tomar decisões por si só. E aí é quando, então, aquela linha que nos seguia numa constante, plena e perfeita de evolução, tem uma certa inclinação, né? Quando a gente começa a tomar decisões muitas das vezes equivocadas, decisões muitas das vezes por impulso, na verdade. Quem de nós aqui segue a pirâmide da decisão, né? A pirâmide da decisão tem que ter na base várias opções, várias comparativos que a gente vai um comparando com o outro, eliminando um, e até chegarmos naquela decisão mais adequada
para aquele momento. Quem de nós faz isso? Especialmente no trânsito, na verdade, ou especialmente diante de um afrontamento, de um debate caloroso, essas coisas aonde os ânimos são aflorados. Enfim, é nesse momento, justamente nesse momento, que nós temos que orar e vigiar, colocar em prática essa máxima do orar e vigiar, para não cairmos, para não sucumbirmos às influências externas que tentam nos desestruturar. Enfim, quando diz aqui que o Supremo Senhor tem grande expectativa por nós, nessa nossa trajetória evolutiva, é porque nós estamos nesse grande retorno ao Pai. Estamos aflorando as nossas potencialidades como um germinar, né, da semente. A semente de hoje é a árvore do amanhã. A semente de hoje tem todos os atributos da árvore do amanhã. E tal qual a semente, nós também temos todos os atributos do nosso Criador. E aos poucos vamos aflorando, vamos germinando esses atributos dentro de nós. Já falei 3, né? A individualidade, a inteligência, o livre-arbítrio. Esses 3 nós ganhamos. Num dado momento da nossa existência, eles se afloraram entre nós e nos distinguiu do reino anterior. Mas agora nós não vamos ganhar mais. Nós temos que trabalhar cada atributo para que ele efetivamente aflore-se entre nós. Um deles que nós estamos trabalhando profundamente é o atributo do amor. Estamos construindo entre nós, né, nas nossas relações sociais, nas nossas relações familiares, né, no nosso ser. Aqui, se eu falar entre nós aqui, quem é pai, quem é mãe, sabe desse amor incondicional que nós temos pelos nossos filhos. A alegria que o faz sorrir nos encanta. A dor que os faz chorar nos penetra fundo, nos machuca profundamente, a ponto de sofrermos mais até do que eles sofrem. É verdade ou não é? Quem é pai, quem é mãe, não importa se de sangue ou de coração, sabe do que eu estou falando. Esse amor nós estamos exercitando na essência, na plenitude, é o amor incondicional que somos capazes de dar à nossa vida, à nossa existência, ao qual Jesus a deu pelo próximo, por alguém que não somos nós mesmos, que são os nossos filhos. Esse é um amor profundo. O amor que Jesus veio nos ensinar, o amor que Jesus nos trouxe, e que quando ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, e a gente tenta ensinar o amor nos cursos e mostrar como nós devemos ser, muitos dizem, eu não sou capaz de amar os meus inimigos, eu não sou capaz de amar aqueles com quem eu tenho alguma dificuldade de relacionamento. Mas o amor que a gente fala não é o mesmo amor que eu tenho pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha mãe, pelos meus amigos. A palavra amor em português, love em inglês, tem vários significados na língua grega, da onde foram traduzidos os nossos evangelhos. Eros, amor entre um homem e uma mulher. Ok? Filia, amor entre amigos. Storge, amor entre familiares. Ágape, amor entre os desconhecidos. O amor ágape é o amor que tem o respeito, que tem a consideração, que tem a empatia. Eu não preciso estar abraçando esses, eu preciso respeitá-los. Eu preciso ter por eles empatia. E é esse amor que Jesus vivenciou entre nós, o amor ágape,
O amor que nos faz amar até os desconhecidos, porque eu os respeito, eu tenho por eles profunda consideração e respeito pela trajetória que eles estão passando. Porque, da mesma forma, das dificuldades que estão enfrentando, ou eu já as enfrentei, ou eu tenho que ser humilde e entender que um dia eu poderei enfrentá-las também. Poderei estar naquela condição. Quando eu tenho esse entendimento, quando eu sei classificar os amores, né, nessa graduação que Jesus, que os evangelistas nos trouxeram, eu consigo então entender que eu posso amar aqueles com quem eu tenho dificuldade de relacionamento. Basta entender, basta colocar em prática essa máxima do amor ágape. E aí eu, então, poderei amar a todos que estão comigo, respeitando-os, tendo empatia, tendo consideração. Esse é o amor que Jesus nos ensinou. Enfim, vamos seguir nas reflexões aqui da mensagem de Emmanuel. Ele diz assim, ó, de existência em existência, o Senhor ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhantes dos nossos sentimentos e raciocínios. É interessante essa forma como Emmanuel traz para nós essa lição aqui, porque não basta só sentimento, não basta só eu querer. Eu tenho que ir para o campo da ação. Não basta só eu buscar o conhecimento. É louvado buscar, é muito bacana buscar o conhecimento, porque eu falarei daquilo que eu sei. Eu não falarei daquilo que eu ouvi, ou não falarei daquilo que, sabe, estão dizendo. Não. Quando eu detenho o conhecimento, eu estou falando daquilo que efetivamente eu sei falar. Eu sou o senhor da palavra, eu sou o senhor daquilo que eu estou falando. Mas o conhecimento pelo conhecimento é vão. A fé sem obras, já nos ensina Tiago, é vã. Não, sabe? Não adianta nada. O que Emmanuel vem nos alertar aqui é: vamos caminhar, vamos expandir as nossas potencialidades de forma estruturada, através do conhecimento, organizada. Mas não iremos parar aí, porque o sentimento, ele não aplaca a fome, ele não elimina o frio, ele não aquece o irmão que está passando por algum momento especialmente no inverno. Nós temos que pegar esse conhecimento e fazer com que ele produza algo, que este conhecimento materialize-se e possa realizar algo em benefício, especialmente dos nossos irmãos mais necessitados. É a prática da caridade. A caridade que pode muitas vezes ser traduzida como amor. Por mais que eu falasse a língua dos homens, por mais que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Nós vamos encontrar a tradução dessa passagem, dessa carta de Paulo, às vezes como caridade. Sem caridade eu nada seria, porque é o amor ágape, é o amor que produz algo em benefício de alguém que a gente não conhece. O que é a caridade? Portanto, quando Emmanuel nos diz aqui, olha, nossos ideais superiores são... Não, aqui, ó. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Não! Não adianta só o sentimento estar aqui vibrando. Vamos vibrar agora muito amor pelos necessitados. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas há necessidade de materializá-los. Tem que ter alguém na ponta fazendo com que estas vibrações aconteçam. Porque os espíritos superiores,
necessitam desses agentes, dessas ferramentas, desses instrumentos que colaboram para a materialização dos desígnios superiores, dessas vibrações. Por isso, muito mais do que o conhecimento, muito mais do que o sentimento, vamos para a entrega, vamos para o campo, vamos para o exercício pleno, como Jesus fazia, como Jesus fez, como Jesus nos mostrou. Jesus nos trouxe, exemplificou entre nós a liderança pelo exemplo. Tudo o que ele ensinou, ele exemplificou, ele exercitou. E é esse o convite que nos é feito. Colocar em prática, mãos à massa, arregaçar as mangas, irmãos e irmãs, e seguirmos adiante na produção do bem. O amor é o que o amor faz. Adoro essa frase. Nós temos aqui o Movimento do Bem, que é um grupo de amigos sem vínculo filosófico, religioso, político, ideológico. Nosso vínculo é o vínculo da prática do bem, fazer com que a onda do bem atinja o máximo possível, especialmente a nossa rede de relacionamentos. E a máxima do movimento do bem é essa: o amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Por isso que no movimento do bem nós não temos sede, não temos lugar para nos reunir. Nós nos reunimos no campo. Nós nos reunimos onde tem amigos passando fome, com algum tipo de necessidade, onde nós entregamos os marmitex, os kit higiene, os cobertores, as roupas, enfim, aonde nós estamos com eles, auxiliando-os, colocando em prática a máxima do Mestre Jesus. Por isso esse alerta de Emmanuel me tocou profundamente. Por isso eu acho importante trazer para vocês e reforçá-los entre nós. O conhecimento é importante. O sentimento que emanamos é relevante. Mas o trabalho é preponderante. Está sobre todos esses. Está sobre o conhecimento, está sobre o sentimento. Claro que o trabalho também, sem uma estrutura de conhecimento, né? Trabalhar simplesmente como marionete, como objeto na mão dos outros, sem um propósito individual e coletivo, venhamos e convenhamos, também não é o que nós queremos. O trabalho também sem um sentimento, né? Eu costumo dizer nessas nossas reuniões do Movimento do Bem, o que faz com que eu esteja ali? Qual sentimento está me trazendo para ir ao campo, ao fronte, ao exercício da caridade? O que me motiva? Essa é sempre a pergunta que eu faço. Porque se o motivo que está me levando ali é o motivo de eu me sentir melhor do que os outros, de eu praticar a vaidade, de eu ver o sofrimento alheio e não me comover, esse sentimento está errado. O trabalho será importante, mas o sentimento não está aderente à proposta, não está aderente àquilo que efetivamente nós esperamos que seja levado como energia. O que me motiva tem que ser esse burilamento interior. O que me motiva tem que ser eu perceber no irmão um pouco de mim. Eu me entender coletivamente. Eu ser o coletivo e não o indivíduo. E tantas outras lições que o Mestre Jesus nos ensinou. Enfim, Emmanuel também traz aqui uma comparação muito bonita com a árvore, dizendo que nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Você vê que a cultura que ele colocou no tronco, porque realmente a cultura, nós estamos encarnados no Brasil, onde
a heterogeneidade dos eventos, dos acontecimentos, das experiências existenciais são enormes. Não estamos lá em Oslo, na Noruega, ou ali nessa região, onde as coisas são mais belas, mais homogêneas, onde o sofrimento não é tão presente nos faróis como a gente vê aqui, não é verdade? Por isso o tronco, achei bonito ele associar a cultura ao tronco, porque dependendo de onde a gente está encarnado, as experiências são totalmente diferentes. Faça-te essa pergunta: por que eu reencarnei no Brasil? Por que eu estou encarnado aqui, nesta família? E ao fazer essa pergunta, tente identificar os desafios que te compõem, os desafios que estão em torno e que orbitam toda essa tua caminhada existencial. E aí você valorizará todas as experiências que são colocadas à sua frente. Porque, comparativamente com as demais, nós sempre estaremos numa condição melhor. Tem que ser esse sentimento. Por mais que eu compare lá com os moradores de Oslo, eles não têm a experiência que eu tenho, me chamando sempre atenção para o diferente, me chamando sempre atenção as coisas mais sofridas, alertando-me que eu tenho muito em relação àqueles que estão passando privações terríveis. E quando nós nos comparamos com países mais sofredores, trazer um exemplo de privação total dos nossos irmãos aqui de Cuba, né? A Venezuela também passando por dificuldades terríveis. Nós valorizamos essa nossa caminhada. Enfim, dando sequência, Emmanuel nos diz: assim também ocorre nos domínios da alma, ou seja, não só encarnados, mas também temos essas experiências enquanto espíritos desencarnados. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzido para o bem eterno. Amor universal. Por isso mesmo o Mestre foi claro em sua afirmação: que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal e digno. Em trabalho pessoal e digno. E constante. Porque também não adianta o trabalho que a gente fala, o trabalho do soluço. Ah, hoje eu resolvi fazer marmitex, vou levar marmitex na rua. Pô, dei aquele soluço esplendoroso, vou produzir, vou minimizar a fome de muitos irmãos hoje na rua. E aí? Ah, nessa semana não dá, tem outro compromisso. Ah, puxa vida, vou ter esse evento, vou ter aquilo. E se passam, sabe, um vale de períodos sem que ele produza novamente. Aqui, nesse mister, o bom é o que nós procuramos. Às vezes a gente fica querendo fazer o ótimo, fazer um marmitex bonito, gostoso, saborosíssimo. Não que não deva ser, mas cheio de alimentos, né? Cheio de coisa, um marmitex de isopor, bonitão, com pão, com suco, com blá, 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 um monte de coisa. Esse é o ótimo que eu quero fazer. Mas nesse caso, o ótimo é inimigo do bom, como já também nos ensina Emmanuel. Se eu fizesse um marmitex de arroz, feijão, uma abobrinha, uma polentinha, e entregasse toda semana, com regularidade, com constância, seria melhor do que esse que eu produzo, cheio de sabores
texturas e quantidade e variedade. Estejamos firmes quando assumir uma tarefa, uma proposta de auxílio, que ela seja perene, constante, regular, e que eu não esmoreça diante de qualquer desafio social, convite desse ou aquele, de chuva. Tem gente que não vai na tarefa porque está chovendo. É incrível, mas a gente ouve essas coisas. Que o meu propósito seja de entregar constante, que seja pouco, mas constante, perenemente. Enfim, encerramos essas reflexões que Emmanuel nos traz nesse tema que diz: somente assim, somente assim. Faça só assim, faça o pouco, mas faça com qualidade, com perenidade, com constância. Assuma esse compromisso de entrega do trabalho redentor na seara do Mestre Jesus. Agradeço imensamente a oportunidade dessas reflexões, desse encontro. Espero que elas, juntamente com as que nós já trouxemos e ampliamos aqui, daquilo que Emmanuel nos trouxe dessa passagem de João 15:8, possam também auxiliá-los a ampliá-las no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe hoje e sempre, e até um próximo encontro. Um grande abraço.